Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar a nossa discussão sobre o desenvolvimento humano, focando no desenvolvimento psicossexual na teoria freudiana. Nas aulas passadas, a gente discutiu o desenvolvimento dentro de uma perspectiva social e cognitiva, que foi Vygotsky e Piaget. Como eu falei para vocês em momentos anteriores, a gente quebra o estudo do desenvolvimento para um entendimento teórico e metodológico, mas que eles caminham os três juntos e se influenciam mutuamente. A gente, a partir de agora, dessa aula, vai focar um pouquinho no que é esse desenvolvimento psicossexual, que está ligado aos nossos aspectos afetivos e emocionais. Tá? Quando a gente pensa o desenvolvimento psicossexual, a gente pensa ligado à psicanálise. E a psicanálise, ela é uma teoria que ela investiga e busca as explicações das causas do comportamento humano no inconsciente, ou seja, nessas forças inconscientes que motivam o comportamento individual do ser humano. Então, nossos comportamentos, eles são motivados e explicados através de forças que estão no nosso inconsciente e que nós não temos acesso a todo momento, nem a qualquer hora. Existem técnicas e ferramentas que a psicanálise usa para acessar o inconsciente do sujeito. Isso não cabe nessa aula a gente discutir nesse momento. Quando a gente pensa na nossa mente, a gente pode pensar ela como um grande iceberg. Lembra o iceberg? A gente viu falar muito sobre ele em alguns filmes, né? Então, essa parte do iceberg que fica para fora, que a gente vê com maior facilidade, a gente pode fazer uma associação ao nosso consciente, que seriam aquelas emoções, aqueles sentimentos, aquelas percepções, pensamentos, que a gente tem acesso a hora que a gente quiser. Tô aqui, lembro de algo. Tô aqui, penso em algo. Isso são os conteúdos que estão no nosso consciente. Já no nosso inconsciente, que é a grande parte da nossa mente, a gente pode até ver pela figura, que é a parte que se encontra mais submersa na água, ela é bem maior, é onde estão as nossas memórias, fantasias, lembranças, desejos, recalcamentos, medos. Essa seria a nossa parte inconsciente da nossa mente, né? E é justamente o que está aqui no inconsciente que são as forças que vão motivar todo o comportamento humano. É aqui onde a gente encontra a explicação para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para os nossos sentimentos. Então, a gente nem sempre consegue compreender por que a gente sente, faz determinadas coisas. Uma outra imagem que ajuda a gente a pensar também na nossa mente é a mente dividida em três sistemas: id, ego e superego. Onde a gente tem o ego, que tem uma parte do ego que é consciente, e outra parte do ego que está no inconsciente. E o superego e o id, eles são inconscientes, né? Então, quando a gente pensa essas três instâncias, elas são instâncias da nossa personalidade. É a forma como a gente vivencia e se relaciona no mundo. Se a gente for pensar, o ego é aquela parte que equilibra os desejos, as loucuras do id e aquelas punições, sanções e controles muito grandes do ego. Então, nessa teoria, a gente vê claramente que o desenvolvimento humano é concebido se processando em fases. E aí essas fases vão dizer respeito ao desenvolvimento da personalidade, que ocorre em três sistemas: id, ego e superego. Então, o id é a parte louca, é a pulsão, são os desejos imediatos. O superego é aquela parte de controle, não pode fazer isso é errado, não faça isso, tenho medo. E o ego seria o equilíbrio entre esses dois sistemas. Nem eu posso viver completamente no princípio de prazer, como o id quer, e nem eu posso viver completamente controlado, como o superego quer. Eu tenho que ter um equilíbrio, e aí esse ego vem para dar esse equilíbrio nas nossas vidas. Então, como eu falei, o id é a parte mais primitiva da nossa personalidade, ele que busca a satisfação imediata dos impulsos, agindo de acordo com o princípio do prazer. E o id, ele está localizado no inconsciente. Se a gente for fazer uma analogia com alguns exemplos do nosso dia a dia, a gente pode pensar o id como sendo aquele empregado que ia deixar de comparecer ao trabalho num dia ensolarado, dedicando-se a uma aprazível atividade de lazer. O superego iria dizer que isso é inaceitável faltar um compromisso assumido. Já o ego iria aconselhar com prudência que buscasse realizar as duas atividades, ou seja, teria um momento de se dedicar a lazer
e teria um momento de trabalhar. Então é isso que o ego faz. O ego faz esse equilíbrio entre desejos muito controlados, que você não pode fazer muita coisa, e o desejo de uma loucura e um desejo para realização naquele momento. Seria como aquele desenho animado, às vezes tem o anjinho e o cãozinho, né? O cãozinho dizendo coisas que o sujeito deve fazer e o anjinho dizendo, não, não faça agora. E o personagem do desenho animado tendo que equilibrar essas duas coisas. Nem ceder demais a um, nem ceder demais ao outro. Encontrar um equilíbrio para que ele consiga caminhar de uma forma tranquila. Quando esse ego está bem equilibrado, a gente costuma dizer que é um ego fortalecido, é um ego que aguenta frustrações, é um ego que aguenta tristezas, é um ego que aguenta deixar para amanhã algumas coisas. Quando o ego ele é fragilizado, né, ele não consegue fazer esse equilíbrio. E aí, essa formação desses três sistemas tem a ver com o nosso desenvolvimento infantil, com as fases que a gente passa durante o nosso desenvolvimento infantil, que seriam essas fases, a fase oral, a fase anal, o período de latência, a fase genital e a fase fálica. Se a gente for ver, nós temos 4 fases e um período. Né? O período de latência, ele diz respeito justamente porque nesse momento não existe nenhuma área, nenhum órgão sensorial que a libido, que a nossa energia, que nos movimenta, está direcionado a ele. Né? A gente vai discutir um pouquinho cada uma dessas fases que levam ao nosso desenvolvimento. A primeira fase, né, que acontece do recém-nascido até em torno mais ou menos dos 2 anos de idade, a gente tem a fase oral, que como o próprio nome diz, né, a área sensorial mais desenvolvida na criança é essa boca. É na boca que a libido, ou seja, que essa nossa energia, ela se concentra. É por essa boca que a criança vai começar a conhecer o mundo. Primeiro, ela faz a descoberta do seio, né, que seria um objeto de amor e de ódio, ou seja, é através desse seio que a criança se alimenta e se satisfaz, mas ela também tem raiva quando ele não vem no momento que ela está precisando, né? E a gente fala seio, mas a gente pode pensar em qualquer pessoa que possa exercer essa função de alimentação dessa criança. Né? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser uma avó, pode ser um cuidador. Então, esse momento da amamentação, de alimentação do recém-nascido, é um momento muito importante, porque é através desse momento que a gente passa afeto, segurança, conversa com as crianças. Então, o que a psicanálise chama de exercer também a maternagem. Não é dar o leite à criança e ficar olhando no WhatsApp. Né? É um momento realmente de encontro e de vinculação entre aquele bebê e aquela pessoa que está cuidando dele. A gente também observa que a criança, quando ela vai crescendo, mais nos seus meses, e ela consegue já se mexer, andar um pouco no berço, né? Ela já começa a pegar vários objetozinhos e levar à boca. Porque é através da boca também que ela vai reconhecendo esses objetos. Então, a relação da criança com a mãe está relacionada à sua relação estabelecida com o seio. Né? A redução da tensão que a criança sente é provocada pelo esse momento de amamentação. A fase anal, que como o próprio nome diz, a libido sai da área oral e passa para a área anal, começa por volta dos 2 anos de idade. Nesse momento, fisiologicamente, a criança já consegue controlar os esfínteres, ou seja, controlar o xixi, controlar o cocô. Nesse momento, a criança também já começa a ter uma outra evolução, que é entrar no processo de andar e falar. Então, são momentos da criança passa a descobrir o mundo através de outros lugares, de outros espaços, que não só pela boca. A gente observa que nessas fases, na fase anal, a criança começa a ter fantasia sobre seus primeiros produtos, né? E se relaciona com o mundo através dele. Isso são 2 processos que estão se organizando nessa evolução psicológica da criança. O que eu produzo, e aí está muito ligado também ao que eu sou capaz de fazer, né? Se eu faço xixi nas calças, se eu faço cocô nas calças. Enquanto pai e mãe, nós temos que orientar que isso não é adequado, mas a gente tem que fazer isso com muito carinho, com muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, quando a criança faz xixi, faz cocô no vasinho ou no piniquinho, ela chama
os pais para olhar, ela dá tchau para esse cocô, ela bate palma e a gente também tem que parabenizar ela por isso. Então a criança ela está sendo valorizada pelo que ela está fazendo. A fase fálica, que é por volta dos 3 anos, né? A criança começa a notar e a se interessar pelos órgãos genitais. Nesse momento, eles começam a se tocar, e a gente pode entender sim como uma masturbação. Eles começam a tocar no seu corpo e a conhecer o seu corpo e perceber que aquele local dá prazer. E as crianças começam a apresentar algumas questões sobre as diferenças sexuais. E elas vão se dividir entre aquelas que possuem falo e aquelas que não possuem falo. Ou seja, o falo é o pênis. Os meninos são possuidores de falo e as meninas não são possuidoras de falo. E aí entra numa fase bem interessante, que seria o complexo de Édipo, que é uma das fases muito interessantes que a gente vai ver posteriormente, tá? Mas a fase fálica, ela finaliza com essa resolução desse complexo de Édipo, né? E aí a criança entra no período de latência, onde essa energia sexual que estava direcionada para o órgão genital, ela agora vai ser canalizada, ela é sublimada para outras áreas do desenvolvimento, tipo intelectual e social da criança. Por isso que, como eu falei no início, isso aqui é reconhecido como um período e não como uma fase, né? Ocorre a repressão da energia sexual, né? E a energia é canalizada para outros fins, como o desenvolvimento intelectual e social da criança. É o período de entrada da criança na escola, e aí o ego concentra-se em atividades intelectuais. Período intermediário entre a genitalidade adulta e a infantil. E aí, como eu falei para vocês, esse período não é considerado uma fase, porque não há organização em nenhuma zona erógena. Não há nova organização de fantasias e nem modalidades de relações objetais. Passado o período de latência, a gente entra na fase genital, que seria o início da adolescência. Nesse momento, a libido se concentra agora em objetos que não são incestuosos, ou seja, não é mais no pai, na mãe, na irmã, né? Ele se concentra agora em objetos que estão para além do incesto. A criança ela atinge uma maturidade genital, intelectual e social. Ao alcançar essa fase genital, para a psicanálise, é atingir o pleno desenvolvimento do adulto normal. Nessa palavra normal, ela é muito delicada, eu não gosto muito. Mas eu vou explicar a vocês, quando ele diz o pleno desenvolvimento adulto normal, se relaciona justamente a essa relação da libido ser direcionada a objetos não incestuosos e não mais a pai, mãe ou a própria criança, né? Olhar para seu próprio órgão genital. E sim que essa energia é direcionada para outras pessoas, que podem ser do mesmo sexo ou não, certo? E aí a gente começa a discutir essa fase da adolescência, que vai ficar para um outro momento, para a próxima aula, que é uma fase encantadora, que é uma fase espetacular, né? Que a gente vai discutir um pouco sobre as dores e as delícias de ser adolescentes. Muitos de vocês ainda estão dentro dessa fase de adolescência. O que é que eu queria que vocês fizessem também, né? Eu vou colocar algumas questões no fórum e eu gostaria que a gente fizesse uma discussão lá e pensasse um pouco sobre esse momento da adolescência. Dúvidas, questionamentos sobre o processo de desenvolvimento psicossexual, pode me procurar no chat no horário da nossa aula. Beijos e abraços para todos.